Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, e o programa de hoje vai dar prioridade para o debate sobre os 40 anos da Pastoral da Juventude no Brasil. Nada mais oportuno, porque daqui a mais ou menos um mês estaremos celebrando no Rio de Janeiro a Jornada Mundial da Juventude. Tivemos neste ano novamente o tema na campanha da Fraternidade e Juventude, e nós convidamos o secretário arquidiocesano da Pastoral da Juventude, o Heitor Ferro, que está aqui conosco nesta noite. Boa noite, Heitor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, meu querido. É sempre bom estar nesse espaço da TV Nazaré, né? Falando de um assunto para a gente muito importante, que é a Pastoral da Juventude. Em especial nesse ano, né? Que foi ano de campanha da Fraternidade sobre Juventude. E esse ano também nós estamos vivenciando e vivendo a Jornada Mundial da Juventude. Respirando, né, os ares da Jornada Mundial da Juventude. Aí eu queria te fazer uma pergunta. São 40 anos da Pastoral da Juventude. Como foi que começou a Pastoral da Juventude? Por que ela surgiu? A Pastoral da Juventude, ela surge, ela bebe, né, como alguns de nós falamos, das juventudes específicas que se organizaram nos anos 60, que era a Juventude Agrária Católica, a Juventude Estudantil Católica, e a PJ surge nos anos 80, né, como braço ou fim dessas juventudes específicas, que é as pastorais da juventude na época, que nos anos 80 surgiu um plano nacional sobre pastorais de conjunto. E a PJ ela surge nesse meado, né? A Pastoral da Juventude, que é essa específica na qual nós fazemos parte, eu faço parte, mas tem a Pastoral da Juventude Estudantil, tem a Pastoral da Juventude do Meio Popular, e ela surge com essa vontade de protagonizar, né? Ser o jovem protagonista do reino, ser aquela pessoa que lidera e coordena os espaços, e assim pra gente, enquanto jovem, né, da Igreja Católica, é muito interessante motivar e potencializar esse protagonismo. Uhum. E como é que esse protagonismo se desenvolveu nesses 40 anos? Quais foram, por exemplo, as participações da Pastoral da Juventude no âmbito da igreja e no âmbito da sociedade que você poderia destacar para nós? Eu acho que no âmbito, dentro da igreja, né, quantos jovens fizeram parte da Pastoral da Juventude e hoje em dia são padres, são irmãs, são homens casados, de boa família, de boa índole, né? Eu vinha pensando também quantos homens hoje estão nos espaços, tanto na TV Nazaré ou em outros espaços. Nessa questão social, como tu tocaste, a PJ ela tem como prioridade trabalhar com a juventude empobrecida. Então, assim, eu poderia citar vários casos de quantos jovens da PJ conseguiu tirar dessa situação de pobreza ou situação de risco e conseguiu trazer para os meios dentro da igreja, né? Que são hoje homens e mulheres casados, que têm sua família, que respeitam, são homens e mulheres cristãs. E assim, além da inserção social que a PJ tem também, né? Com alguns movimentos sociais, em defesa da vida e da vida da juventude. Quer dizer, vocês trabalharam com aquela lógica do que a gente fala um pouco para as crianças hoje. Eu fiz um programa sobre a infância missionária, criança evangelizando criança. A lógica também seria essa, o jovem evangelizando o jovem? Com certeza, né? E é muito interessante tu tocar sobre isso, né? Por quê? Porque, assim, a forma de eu jovem me aproximar de outro jovem para evangelizar, talvez seja uma forma específica e muito interessante de trabalho. Né? Porque a linguagem é mais próxima, é isso? A linguagem é mais próxima, com certeza. E a gente percebe que quando eu, Heitor Ferro, chego e vou evangelizar aquele jovem, talvez seja mais fácil para mim entender suas demandas, suas dificuldades, suas tristezas, do que uma pessoa que na teoria tenha mais conhecimento, mas não tenha intimidade e não seja jovem. Talvez ele não se identifique. E aí talvez seja a grande sacada da Pastoral da Juventude. Protagonizar e potencializar aquele jovem para evangelizar outro jovem. Quer dizer, um jovem com outro, como a gente fala na gíria, os jovens dizem, se abre mais o coração para o outro jovem do que talvez para um senhor, né, que vem dar algumas orientações, é isso mais ou menos? Talvez seja isso, né? Claro que a gente tem que também ter muito cuidado com o que esse outro jovem vai evangelizar também, né? Ter esse olhar carinhoso, entender que o jovem é protagonista também. Que aquele jovem está precisando de uma ajuda, de um conselho, né, naquela hora. E como é que a Pastoral da Juventude, já que a gente, contextualizando um pouco mais essa questão de participação, de movimento,
Como é que a Pastoral da Juventude viveu e vive, não era da sua época, você é jovem agora, né? Mas essas questões também sociais, a gente está vivendo no país manifestações para cá, para acolá, os telejornais mostram toda hora algumas manifestações extremamente pacíficas, dignas de respeito, outras infelizmente com vandalismo ao qual a gente aqui repudia, mostra que realmente não é uma atitude cristã, destruição, morte. A morte nunca traz a vida, a morte nunca traz a vida. Então, é claro que você vê muitos jovens também envolvidos nessa situação. Como é que a Pastoral da Juventude vê, por exemplo, situações como essa? Participa, não participa? Olha só, eu vou tentar um pouquinho de histórico, né? Nos anos 80, né, nós tínhamos aquela questão do passe livre, né, como tu tocaste. A PJ foi inserida nesse espaço. Claro. Lutou pela questão do passe, da meia passagem, Da meia passagem, que não era passe livre na época. Da meia passagem. Quem dera que fosse, né? Naquela época. Que teve aquela questão e etc e tal. A PJ se inseriu por quê? Porque a Igreja do Brasil, ela defende a vida. E nós entendemos que isso é defender a vida. E são demandas da juventude. Minha passagem, a questão do transporte público, a questão de qualidade na educação. Uhum. Então, nesses anos 80, naquela época, a PJ sim se inseriu, participava das discussões, participava das organizações. Das movimentações sociais. Das movimentações sociais. E hoje em dia também continua. Porque a igreja, ela nos pede isso. Ela nos pede nos sermões. Os padres, quando estão celebrando, querem, eis que eu quero que defendam a vida. Assim, nesses manifestos que nós estamos participando agora, que estão acontecendo pelo Brasil, claro que a PJ também quer participar e participa, mas defendendo a vida e sendo pacífico. Claro. Porque nenhum manifesto quebrando, ou brigando, ou matando, como você falou, vai mudar alguma coisa. A morte nunca traz a vida, né? Sim, com certeza. Isso aí é algo que é importante falar. Mas acho que é curiosa essa questão de trazer o jovem pensando também sobre o presente e sobre o seu futuro. E vocês trabalham isso com jovens, essa questão do ser hoje jovem para ser um adulto amanhã, que na verdade a gente diz na Pastoral da Juventude, pelo menos na minha época se dizia, a gente é sempre jovem, né? Eu acho que a gente trabalha muito com a questão da formação integral, né, na Pastoral da Juventude, que eu acho que é começar a iniciar o trabalho, ver aquele menino que entrou ali com 13 anos, né, assim, eu tive a oportunidade de entrar na PJ nessa época, com 13, e ver a evolução dele enquanto jovem, sabe, fomentar, discutir, fazer com que ele tenha uma formação política, também investir na formação social, mas ter acompanhamento. Nós chamamos o Ministério da Assessoria, que é aquela pessoa que nos acompanha, que é uma pessoa que já tem um pouco mais de caminhada na Pastoral da Juventude, pode ser um adulto, né? Normalmente é um adulto que nos acompanha e esse adulto nos orienta nessas dimensões, social, política, comunitária, da igreja também, para ver essa evolução do jovem. E penso que é assim, meu querido, que a gente tem que fomentar esse jovem, quando ele é novo, 13, 14 anos, para que a gente possa ter daqui a algum tempo, né, um repórter como você que foi da Pastoral da Juventude, assim, que entenda do processo da igreja, que veja que essa igreja é bonita, que tem suas dificuldades sim, mas ela ainda é muito linda, tem ministérios grandes, tem a alegria de ter sacerdote, irmãs, assim, no nosso meio da Pastoral da Juventude. Isso é muito interessante. Agora, como é que hoje está organizada a Pastoral da Juventude? Por exemplo, ela está inserida ela é transpastoral, ou ela tem um movimento específico? Por exemplo, eu quero saber se tem um jovem da Pastoral da Juventude que é da catequese, um jovem que é do movimento lá da igreja, um jovem que é de um movimento trabalha com idosos, mas fazem parte da Pastoral da Juventude, ou existe um movimento da Pastoral da Juventude? Não, é transversal, isso é fato. Por exemplo, se a gente for falar das paróquias aqui de Belém, por exemplo, é fato que normalmente temos um jovem que era da Pastoral da Juventude, do grupo de jovens da PJ, e é catequista, ajuda na comunidade, às vezes são coordenadores de comunidade eclesiais de base. Isso é muito bom, justamente porque a gente pensa que esse jovem vai ser daqui a algum tempo aquele que vai coordenar a comunidade. E assim, é até indicativo nosso, enquanto secretário, indicativo das outras coordenações, que eu componho um colegiado de 12 pessoas, e sou secretário, que a gente indica que esse jovem também participe da sua comunidade,
ou cantando, ou dançando, fazendo parte de pastorais do idoso, pastoral do batismo. É indicativo nosso, para que se insira na comunidade, para que participe, né? Eu acho que é muito interessante que o nosso jovem participe de outras pastorais e contribua, ajuda e também contribua com a pastoral da juventude. Mas a pastoral da juventude se reúne também. Os jovens que são parte da pastoral da juventude têm um encontro, por exemplo, para formação, para algum outro tipo de acompanhamento? Sim, sim. No nosso planejamento desse ano, nós temos específico basicamente duas coisas, que é a formação bíblica, litúrgica, que é até em parceria com o CEBI, Centro Bíblico, e também nós temos escola de liderança, que vai acontecer em novembro. São momentos que nós convocamos as jovens lideranças para fazer formação, ter discussão. E assim, a coordenação arquidiocesana, ela se reúne de mês em mês para também ver as demandas das paróquias, ver as demandas das regiões episcopais também, saber quais são as necessidades. E de mês em mês a coordenação se reúne juntamente com a assessoria, que são aqueles jovens mais adultos, de caminhada, para ter essas discussões específicas. E quais são as demandas das paróquias hoje, aqui em Belém? Quais são as demandas? Eu percebo assim, tentar fortalecer a formação dos grupos de jovens, né? A gente vive uma cultura imediática, uma cultura que vem mudando, ao mesmo tempo que nós oferecemos isso, o mundo oferece várias oportunidades, várias coisas. E às vezes aquele jovem ele não consegue participar de um processo de formação dentro da pastoral da juventude ou de outra organização juvenil. Porque há tantos atrativos no mundo, né? Que às vezes a gente perde ele. Eu acho que é fomentar os grupos de jovens, essa é uma demanda que nós sentimos muito, tentar fomentar lideranças cristãs, não somente para a PJ, mas também para a comunidade eclesial de base. Eu acho que é uma das demandas que nós sentimos mais, essa rotatividade de liderança e tentar formar o jovem para que ele fique dentro da organização ou juvenil ou dentro da comunidade eclesial de base. Você tocou num aspecto importante que é a formação. Hoje, para você ser um líder, vamos usar essa expressão aqui, essa palavra, há necessidade de uma grande formação, principalmente do ponto de vista bíblico, do ponto de vista moral, do ponto de vista catequético. Até porque, é a pergunta que eu queria te fazer, como ser jovem hoje cristão num mundo em cuja a informação ela é praticamente que instantânea e informações que não têm não necessariamente um compromisso com o Evangelho, no sentido da vida, da fidelidade, em prol do casamento, uma série de outras coisas mais. A gente vê que o jovem é bombardeado o tempo inteiro por uma série de informações e que às vezes dificulta a pessoa tomar uma decisão. Como é que essa formação ela é feita para apoiar esse jovem a fazer um discernimento? Pois a gente tem que ter muito cuidado, né? Que, como tu falaste, essa questão das redes sociais, da internet, ela vem às vezes, facilita o nosso trabalho enquanto evangelizador, mas ao mesmo tempo dificulta. E é muito complicado às vezes trabalhar com isso na cabeça de um jovem, porque para ele parece que tudo é normal. Essa questão que tu falaste do casamento, nos anos 80, 70, talvez toda mulher e toda mulher quando chegava nos 20, 25 anos queria casar. Hoje em dia a gente percebe, segundo o IBGE, que elas querem primeiro se formar. Casamentos mais tardios. Mais tardios, famílias menores, não priorizam a família, mas a gente percebe isso também, que a gente tem que ter muito cuidado, enquanto pastoral da juventude, para chegar com esse jovem e falar para ele, olha, o caminho da família, o caminho de perseverar dentro da organização da Igreja Católica é um caminho bom. Eu acho que o diálogo é a melhor forma. É claro que às vezes a gente não vai conseguir chegar com aquele jovem numa paróquia ou numa comunidade e especificar para ele que a família ainda é o melhor caminho para a igreja. Não existe talvez melhor caminho. O próprio Jesus Cristo priorizou a família. Ele não poderia ter teoricamente nascido em outro espaço, poderia ter surgido, né, como alguns teólogos brincam, mas ele priorizou a família sendo um espaço específico. É claro que a gente percebe que há uma dificuldade dessa questão da mídia, né, principalmente essa mídia que a gente brinca ruim, né, que tenta bombardear o jovem, que tenta comprar o jovem, fazer com que ele compre um estilo de vida que talvez não seja bom para ele, que não defenda a vida. É claro que a PJ, como sua prioridade é defender a vida e a vida da juventude. É claro que a gente tem que ter muito discernimento enquanto jovem hoje em dia da Igreja Católica, que tem muitos atrativos. Claro. Mas não entendi.
que a igreja tem que ser ainda um atrativo, tem que ser sedutora para esses jovens. Você falou uma coisa interessante que é utilizar as redes sociais. Hoje se está utilizando as redes sociais até nos movimentos vocacionais. Entrevistei uma irmã que trabalha justamente com isso, porque hoje o jovem, quase todo mundo tem um aparelho celular que está ligado a uma rede social, ou tem um tablet, enfim, algum equipamento eletrônico cujo a mensagem, WhatsApp, Facebook, coisas caem imediatamente. Mas se você utilizar isso também para evangelização, isso é um grande ganho. Mas no próximo bloco você fala um pouco sobre isso, tá bom? Esse novo desafio de evangelizar nas redes sociais. Não sai daí, a gente vai para um pequeno apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o Heitor Ferro, que é secretário arquidiocesano da Pastoral da Juventude, porque o tema do programa de hoje são os 40 anos da Pastoral da Juventude. E antes de chamar o apoio cultural, eu perguntava a ele sobre o desafio de evangelizar nas redes sociais, inclusive saiu até recentemente nos jornais, reportagens sobre isso, que as pessoas hoje vão ao restaurante e já não conversam mais, cada um fica com o seu telefone celular. E é interessante, você viaja, os jovens com o seu telefone, o fone de ouvido, praticamente é um mundo muito interno e externo, porque se comunica pelas redes sociais. Quer dizer, às vezes isso é prejudicial, mas pode ser utilizado também para evangelização. Como é que vocês lidam com essa nova tecnologia, que na década de 80 não havia? É muito engraçado falar isso, porque a gente acompanha as redes, né? E é muito bacana. Por exemplo, o Papa Francisco tem um Twitter. E é muito bacana. Já começou com Bento XVI. Começou com Bento XVI, chegou ao Papa Francisco, né? E é muito interessante isso, vendo quando um pastor nosso também utiliza dessa ferramenta para evangelização. Quer dizer que nós, enquanto liderança, enquanto coordenadores de pastoral da juventude, o coordenador do ECC, também tem que aproveitar esse espaço. O que eu te falava no bloco anterior é que tem essa cultura imediática que quer bombardear os jovens para as questões ruins, para tentar tirar ele da igreja. Mas também nós temos que utilizar essa ferramenta, por exemplo, a TV Nazaré é uma ferramenta, uma ferramenta que defende a vida. Mas nós sabemos, e você sabe como repórter, que tem mídias que bombardeiam a nossa igreja, que querem tirar o nosso jovem, querem desfortalecer a família. E a gente da PJ utiliza, nós temos nosso Face, temos nosso blog para evangelização. Claro que nós sabemos que também tem a internet que é utilizada para o mal, que tenta bombardear a juventude para que leve para esse caminho ruim, como existe também a mídia ruim. A TV Nazaré é um grande exemplo aqui na região norte de defesa da vida. Quanta reportagem, quantas coisas vocês já fizeram em defesa da juventude, dos movimentos sociais, da mulher, do negro, do indígena. Quantos? Né? Também com os excluídos, você fala muito de questão dos excluídos, a preocupação dos jovens é muito com isso também, né? Com as minorias, como a gente diz na área social. Vocês debatem essas questões, indígena, com as lideranças, trazer uma catequese também, ou trazer para os debates dos jovens questões do dia a dia, como se posicionar perante essas questões. São debates que vocês fazem na formação? Assim, nos nossos grupos de jovens, nós temos muitas discussões sobre essas questões específicas, né? Sobre a questão de políticas públicas para a juventude, discussões sociais, discussões do casamento, as discussões, por exemplo, como formar a nossa liderança para que ela possa... Nós estamos vivenciando aqui em Belém a questão dos manifestos. Qual é a posição? Será que é interessante ir lá para a rua para ficar quebrando as coisas? Ou ir para discutir e pedir coisas melhores, como educação, saúde, transporte público de qualidade? E assim, nos nossos grupos de jovens na PJ, nós tentamos formar essas lideranças justamente para essa área social e eclesial. Pensamos que esses dois caminhos devem andar lado a lado. Porque Jesus foi um homem também eclesial, vivenciava a sua vida dentro da sua comunidade, mas também era um homem social. Estava evangelizando nas ruas, nas praças. E pensamos que nós, enquanto pastoral da juventude, também temos que evangelizar nesses espaços específicos, não só dentro da igreja. E como é que faz para, por exemplo, agora estão nos assistindo, né? Várias pessoas estão nos assistindo. Puxa, na minha paróquia, pastoral da juventude não está bem das pernas ou não existe. Como é que faz para criar ou instaurar a pastoral da juventude numa paróquia? O que é preciso fazer?
Eu acho não, eu tenho certeza que primeiro é parte da vontade daquele jovem. A PJ não surge numa paróquia sem a vontade da juventude, né? Depois desse primeiro passo, essa vontade, esse anseio, né? Ou da juventude ou pode ser do clero também, claro, é nos convidar. Nós, enquanto lideranças que fazemos parte, nós temos uma coordenação a nível arquidiocesano que compõe todas as regiões episcopais. São Vicente, Santa Maria Gorete, e podem entrar em contato com a gente, que a gente vai lá conversar, ver quem é essa liderança, tentar organizar grupo de jovem, ser específico, né? Primeiro, o ideal é criar um grupo de jovem dentro da paróquia, depois tentar organizar esse grupo de jovem com outro grupo de jovem, para formar uma formar uma rede de grupo de jovens, para formar uma organização paroquial. É claro que isso é um processo, é um tempo também. Em todas as nossas paróquias de Belém, já há pastoral da juventude, em todas elas? Não. Nós temos, assim, sobre o nosso último levantamento que nós fizemos, nós temos das 78, né? Se eu estiver errado, pode até me corrigir. Nós temos pastoral da juventude em 35. Só? 35 paróquias nós temos pastoral da juventude. Pensei que tivessem todas, assim. É porque nós temos também outras organizações de juventude, Sim. né? Temos alguns espaços. Como assim outras organizações de juventude? Por exemplo, nós temos aqui no Salesiano, na Pedreira, que é a Articulação da Juventude Salesiana. Nós temos a Pastoral da Juventude Marista aqui no Colégio Marista. Mas não faz parte da Pastoral da Juventude? Não, é uma outra organização de juventude que nós convivemos, dialogamos, né? Mas ele tem uma forma, uma metodologia, uma pedagogia diferente da Pastoral da Juventude. Quer dizer que há outros movimentos jovens que não necessariamente estão ligados à Pastoral da Juventude enquanto formação, enquanto acompanhamento. Isso que você quer dizer? Nós nos organizamos, né? E é muito interessante tocar sobre isso, que é uma coisa chamada, é mais macro, que é chamado Setor Juventude Arquidiocesano. Tá. Que é um espaço no qual nós, da Juventude Salesiana, a galera da Pastoral da Juventude Marista, nossos amigos das novas comunidades de vida, nos organizamos, que é chamado Setor Juventude Arquidiocesano, na qual também aí nós sentamos para ver, temos pedagogias, metodologias diferentes, isso é fato, mas nosso objetivo final é a evangelização da juventude, né? O setor de juventude é para isso. Nós sentamos diversas lideranças, na qual eu faço parte do setor de juventude arquidiocesano aqui em Belém, e discutimos, qual é o objetivo da jornada? Tem a questão do UCAT, que é o novo catecismo da Igreja Católica, vamos estudar, vamos conversar. Convocar as lideranças desses movimentos, das pastorais de juventude, para dialogar no setor de juventude, que é uma organização mais macro aqui na diocese. É porque de fato tudo é igreja, né? Com certeza. Apesar de que você trabalha, talvez a pastoral da juventude mais atuante num setor, em um outro movimento em outro setor, mas todos são, o objetivo é levar Jesus Cristo como modelo para esse jovem, que eu acho que talvez seja o grande desafio, no meu entendimento, para a pastoral da juventude moderna, colocar Jesus Cristo como o grande modelo, porque facilmente a mídia nos apresenta modelos e modelos e modelos de show, de popstar, de outra coisa, e desfoca um pouco do ideal cristão. Então, eu acho que unir essas forças vai ser uma grande ajuda para a própria igreja, não é verdade? Sim, unir essas forças é muito interessante. É até um sonho do documento 35 de evangelização da juventude, fortalecer o setor juventude, né, para que ele seja um espaço assim, que a gente possa, Heitor Ferro, da Pastoral da Juventude, possa dialogar com as novas comunidades, com a Maíra, a Shalom, para que o que eles fazem lá possa ser bom para a Pastoral da Juventude. E o que a Pastoral da Juventude faz aqui possa contribuir no espaço deles. Entendi. Ser uma juventude católica organizada, unida. Puebla nos cita isso, que uma juventude organizada é uma juventude forte. E o setor de juventude vem para ser isso. Claro que respeitando cada organização juvenil, né, na sua especificidade. No seu carisma. No seu carisma também, claro. Respeitar a Pastoral da Juventude, a Pastoral da Juventude Marista. Saber o que bonito a Pastoral da Juventude Marista faz e o que ela pode contribuir dentro da PJ. Isso é muito bom. E aí vocês têm encontros sobre isso? Sim, o setor... Esse setor que engloba tudo, vocês se encontram para fazer essa troca de experiência? Sim. O setor arquidiocesano, ele se reúne normalmente nas quarta-feiras, aqui na Cúria Metropolitana, né? Às quartas-feiras? Às quarta-feiras. Quem é o assessor acompanhante é o Padre Rangel Campelo, né? Ele é o nosso assessor acompanhante lá de Coraci. E, assim, quais são algumas demandas? Assumimos algumas demandas da Jornada Mundial da Juventude, né? Que teve a questão do Bote Fé, que a Cruz da Jornada passou. Quem estava organizando e pensando e fazendo
foram os jovens do setor de juventude. Nós estivemos aí andando por toda a Arquidiocese de Belém, praticamente. E também agora nós vamos ter, agora, do dia 15 ao dia 18 de julho, a Semana Missionária, que vai ser lá em Mosqueiro, que é em preparação, para a Jornada Mundial da Juventude. Quer dizer, e essa jornada, essa preparação vai concentrar todo mundo lá em Mosqueiro? As pessoas são convidadas a participar? Sim, sim. Os jovens da pastoral, outros jovens dos movimentos, das novas comunidades. Ele vai ser um espaço de preparação à Semana Missionária, né? Vamos em missão lá em Mosqueiro, vamos evangelizar na Ilha de Mosqueiro. E também, ao mesmo tempo, é um espaço para a gente de sentar com os outros movimentos, dialogar, conhecer, ver o outro. Isso é muito bom para a gente. Agora, como é que vocês trabalharam, na verdade, essa campanha da fraternidade deste ano? Quais foram as principais ações que vocês realizaram? Assim, primeiramente, a Pastoral da Juventude contribuiu no espaço arquidiocesano com as outras pastorais orgânicas, né? Nós tivemos o lançamento da campanha da fraternidade e depois, assim, se desceu para os grupos de jovens nas paróquias discutir a temática de juventude. Tipo, quando a gente discutiu em 92, né, quando teve a campanha da fraternidade... Houve uma campanha naquela época, é verdade. Era uma outra demanda, era uma outra juventude, né? Hoje a gente percebe que a questão da cultura mediática, que tu falaste, da questão da internet, das redes sociais, é uma outra discussão. E também a gente percebe a questão, ao mesmo tempo que tem essa acessibilidade, nós vemos também a exclusão. De quantos jovens não têm acesso à internet na nossa região norte? Quantos deles nunca tocaram no computador? Quantos deles nunca tiveram oportunidade de ter seu Face? Ou ter oportunidade mesmo na sua região, como Marajó, que não tem nem energia? Então a gente está discutindo essas demandas aqui na nossa região, né? Porque evangelizar na juventude evangelizar a juventude da nossa região é uma coisa incrível. É verdade, porque você tem uma grande diversidade. Você tem a questão urbana das cidades, você tem a questão, por exemplo, que você falou do Marajó, das ilhas aqui do entorno de Belém, que muitas vezes nem energia elétrica possuem em alguns momentos. Então, como falar para esses dois ou três ou quatro públicos diferentes sobre uma mesma temática? Precisa de metodologias diferentes, não é verdade? E é muito interessante tocar nisso porque a gente até fala, né? São juventudes hoje, né? Porque são juventudes. Porque a gente tem essa juventude, por exemplo, a urbana, que tem uma demanda, que tem uma complexidade diferente da juventude rural. Mas no final das contas é a juventude que quer educação, que quer ir para a igreja, que tem a oportunidade de tocar, que quer ter seu espaço. A gente percebe muito, isso é uma vantagem para mim, enquanto secretário, de estar em várias paróquias, é esse jovem querer ter um espaço. Né? Ele quer ter seu espaço, não só dentro da comunidade eclesial de base, mas também na sociedade. Ele quer ser reconhecido, quer ser ouvido. Os manifestos que estão acontecendo aqui em Belém, por exemplo, é isso. É o grito do jovem, né? que quer ser ouvido pela sociedade. Mas também dentro da igreja a gente percebe isso. A gente quer ter nosso espaço, quer tocar na nossa música, quer ouvir o nosso som, quer também estar conversando com o padre, sentando do lado dele, quer que ele nos ouça, quer ter uma irmã que tenha nos acompanhando. Isso é fantástico enquanto jovem, é muito interessante, muito bom. O jovem quer ser escutado. Né? Sim, então, sim. Pelo que você está sugerindo aí, você gostaria que os padres, alguns talvez pudessem ser mais acessíveis a essa necessidade da juventude, escutarem um pouco mais os anseios dos jovens, fazer uma missa talvez um pouco mais diferente, diferente no sentido não mudando logicamente a missa, mas um cântico um pouco mais animado, algum tipo de celebração com alguma coisa diferente, uma mensagem mais protagonizada pela juventude, seria isso mais ou menos? Seria isso também, né? E eu acho que não só dentro da celebração eucarística, mas também acompanhar aquele jovem. É muito interessante ver alguns padres que acompanham o simples fato de estar sentado como nós estamos agora, conversando, dialogando, sabendo o que está acontecendo na tua casa, o que está acontecendo com a tua família, por que você não vem para a missa? Isso é muito bom ser reconhecido enquanto jovem. Isso é muito bom ver o meu padre, o clero, né, ouvindo a demanda. Isso é fantástico para a gente enquanto jovem, saber que ele está se preocupando com a gente. E assim, isso faz com que nós encantemos pela igreja. Isso é muito bom. É aquilo que o pessoal fala da pastoral da acolhida também, né? Quer dizer, acolher o jovem na sua necessidade, na sua demanda. Mas não existe um assessor específico da pastoral da juventude em cada
paróquia, em cada comunidade, ou é só o Padre Rangel? Não, o Padre Rangel, ele acompanha o setor de juventude, né, arquidiocesano, e assim, nas nossas paróquias nós temos assessores. Sim. Que podem ser leigos, né? Podem ser leigos também. Podem ser leigos ou podem ser religiosos. Ou religiosas, que nós temos assim, irmãs, que é uma coisa fantástica ter esse diálogo com as irmãs, né? Pra gente é muito bom, enquanto pastoral da juventude, sentar com uma pessoa que tem uma vivência dentro da organização, dentro da igreja, que tem uma vivência, e é um exemplo e modelo pra gente. Porque normalmente as irmãs que acompanham a pastoral da juventude foram jovens, e foram jovens que estiveram na pastoral da juventude. E que testemunho melhor do que uma pessoa que foi dentro da pastoral da juventude e hoje em dia é uma irmã ou é um padre. Como é fantástico, como é bom ouvir isso. E qual é a relação da pastoral da juventude com a pastoral vocacional? Você falou uma coisa que eu queria te perguntar, ou seja, preparar jovens para também assumir as vocações que a igreja oferece, que é o matrimônio, a vida consagrada, leigo, catequista. Como é que é a relação de vocês com essa formação? No próximo bloco você responde isso para a gente, tá bom? Não sai daí, a gente vai para um pequeno apoio e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre os 40 anos da Pastoral da Juventude. Eu estou recebendo o Heitor Ferro, que é secretário arquidiocesano da Pastoral da Juventude. Eu perguntava no bloco anterior a ele qual era a relação da Pastoral da Juventude com a pastoral vocacional, porque ele falou tantas vezes que muitos padres, muitas freiras já foram jovens. Vocês têm esse contato, vocês têm esse trabalho também com o jovem de o que eu vou ser amanhã em termos de igreja, de vocação? Existe essa pergunta? Eu acho que é muito interessante tu salientar isso, porque eu falava do Padre Rangel, né? O Padre Rangel foi um jovem da Pastoral da Juventude e hoje em dia é o nosso assessor. Ele acompanhava a juventude lá de Menino Deus, lá em Marituba, e hoje em dia se formou padre, né? Recebeu o seu ministério e hoje em dia acompanha a juventude. Como é bonito isso, né? E a Pastoral da Juventude, sobre essa questão vocacional, ela tenta salientar nos grupos de jovens isso. Vamos discutir sobre vocação, mas vocação não é ser só padre, só ser irmã. É formar aquele jovem, aquela menina e aquele menino, né? Para também ser um pai, uma mãe de família, tentar fazer a formação integral dele para estudar, ser um advogado, ser um médico, um jornalista. Então, essa discussão vocacional acontece muito específica nos grupos de jovens. As temáticas que a gente lança também nas atividades permanentes da Pastoral da Juventude fazem com que a gente discuta essa questão vocacional transversal dentro das nossas bases. Que a PJ ela quer fortalecer e ela vive para os grupos de jovens. Sem eles, as estruturas, as organizações não são importantes para a gente. O grupo de jovem é a base, é a célula-mãe da Pastoral da Juventude. E lá a gente discute, sim, essa questão vocacional, discutimos essa questão de vivência de fé, essa questão social, como eu já te falei várias vezes. Quer dizer, está embutido também este desafio. O que Deus quer de mim, né, como jovem e no futuro também. Um futuro padre, uma futura freira, um futuro leigo, engajado, um futuro pai de família, mãe de família. Então existe essa preocupação de vocês, que é muito interessante, porque vem ao encontro da pastoral de conjunto. Com tanta preocupação que a igreja tem com a pastoral de conjunto, ou seja, que as pastorais conversem entre si, e não separadas fiquem e possam ajudar. E a pastoral da juventude, como ela pode ajudar na pastoral de conjunto, que é um ideal tão importante para a organização da metodologia da pastoral da igreja, não é isso, Heitor? Sim, com certeza. Essa questão da pastoral de conjunto é uma sacada muito interessante da CNBB, né? Da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Por quê? Eu sou jovem da pastoral da juventude, mas naturalmente eu tenho um pai e uma mãe, que naturalmente poderiam fazer parte da pastoral da família. Que eles que me incentivam a estar nesse espaço hoje em dia. Foi meu pai e minha mãe que contribuem para eu estar lá. Então, trabalhar a pastoral de conjunto é muito interessante, juntamente com a pastoral carcerária, justamente com as outras pastorais, com as pastorais sociais, justamente para que eu possa dar apoio e suporte para aquela família, para que eu possa fortalecer ela, mas também justamente para que a gente tenha um plano e metas em conjunto, né? Evangelizar, ter especificidades, datas, eventos, né? Em contribuição em comum. Para isso que eu penso que a pastoral de conjunto ela seja uma forma de fortalecer a PJ,
fortalecer a pastoral familiar, fortalecer a pastoral carcerária, fortalecer as pastorais sociais, como um todo. Claro. Vamos falar de Jornada Mundial da Juventude? Daqui a pouquinho, né, estamos chegando na Jornada Mundial da Juventude. Como é que está sendo a preparação ou como está sendo o apoio que a Pastoral da Juventude está dando a esta jornada? Assim, nós temos vários jovens de várias paróquias indo, né? Uns estão fazendo rifas, estão vendendo, a gente até brinca, vendendo blusa, fazendo pedágio no sinal. E assim, alguns estão, as diversas paróquias que a gente tem contato com a Pastoral da Juventude, o pessoal está muito animado e muito empolgado para ter esse encontro com o Papa Francisco. É verdade. Assim, é um evento único dentro do nosso país. Talvez daqui a algum tempo, né, como algumas discussões falam, quando acontecer outra jornada, se vir acontecer no Brasil, nós não sejamos mais jovens, ou não estejamos mais nem aqui, né, nesse plano. E a gente está muito feliz e muito empolgado. Tem discussões nos grupos de jovens, os grupos de jovens já estão bem animados. A galera que está pronta para ir, está muito feliz para ter esse encontro pessoal com o Papa Francisco. E como você falou, ô sacada que deu certo essa, né, da Jornada Mundial da Juventude, porque as pessoas estão com uma vontade tão grande de participar. O que mais a gente vê nas redes sociais, nas reportagens, as organizações no Brasil inteiro, no mundo inteiro, estão se organizando com uma alegria muito grande de receber o Papa Francisco no Brasil, na verdade, para ouvir a voz do nosso pastor, de nosso Pedro, né, que é o nosso Papa, que vai nos apresentar Jesus Cristo. Acho que essa aqui é a grande ideia. E é curioso, porque a gente ouve tanto falar que o jovem não quer nada, que o jovem só quer balada, que o jovem... E quando a gente vê essa movimentação para a Jornada Mundial da Juventude, não é tão verdade isso aí. O jovem também quer Jesus Cristo, quer uma mensagem diferente, não é isso, Heitor? Assim, a gente percebe assim, eu falava contigo no bloco anterior, sobre a questão da cultura imediática. Sim. A mídia quer vender modelos, quer vender um modelo ruim. Mas nós, que fazemos parte da Pastoral da Juventude, ainda acreditamos que o modelo de Jesus Cristo é o melhor modelo a ser seguido. Claro, claro. E a jornada a jornada é um dos eventos da Igreja Católica que reúne mais jovens, salvo engano até mais que a Copa do Mundo. Só para tu ver a noção e a dimensão da Jornada Mundial da Juventude. É um espaço muito interessante para que eu, aqui de Belém do Pará, possa falar com um cara lá da Itália, saber o que ele faz específico dentro da sua igreja que pode contribuir dentro da igreja de Belém. Ter a oportunidade de ver um jovem da Renovação Carismática sentado com um irmão da Pastoral da Juventude, com um irmão da África do Sul. Como é bonito, né? Como é bonito ter essa oportunidade macro e simples ao mesmo tempo, de ter a oportunidade de sentar numa mesa, ao redor dessa mesa, e ver irmãos de várias dimensões, de várias áreas sociais, de várias especificidades de evangelização, com um objetivo maior, que é ide e evangelizar por todo mundo, por todo canto da terra. E essas mobilizações estão acontecendo em Belém como? Para ir para a Jornada Mundial da Juventude. Você falou de pedágio, você falou de apoio, mas dentro das paróquias, como é que está sendo feito o trabalho da Pastoral da Juventude? Assim, nós temos contato com algumas paróquias que a gente está tendo formação, né? É claro que a gente quer que esse jovem que vá também traga algo de volta para a igreja de Belém. Não é para fazer um turismo. Não é turismo. A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade bonita. Se bem que não dá para ir para o Rio sem fazer um turismozinho, né? Vamos combinar. Mas não é o objetivo, não é este. O objetivo principal é beber da fonte, né, dos ensinamentos da igreja, que vão sair da boca do Papa Francisco, que está empolgadíssimo para vir, né? Você vê nas reportagens, você acompanha o Twitter dele, você vê como ele fala com alegria dessa vontade de estar aqui no Rio de Janeiro, com o mundo inteiro, não é só com os brasileiros, com o mundo inteiro. E assim, como ele falava, né? Algumas paróquias estão trabalhando essa questão da temática da jornada, dentro dos seus grupos de jovens, e a maioria dos padres da arquidiocese, quase todos, estão contribuindo, né, com esses jovens. Nós sabemos que normalmente o jovem é aquele que não tem uma condição financeira para ir. Exato. E assim, como eu te falava sobre a questão dos pedágios, é claro que a maioria do clero da arquidiocese, ou quase todo o clero da arquidiocese, está contribuindo financeiramente e contribuindo espiritualmente, é claro, também não podemos esquecer disso, nessa ida desse jovem para a jornada. Isso a gente percebe quando a gente anda nas paróquias, né? Eu ando muito nas paróquias da arquidiocese, essa motivação, essas falas em conjunto, essa questão de vamos contribuir, vamos lá, vamos ajudar, é rifa, é pedágio. Eu tive em Santo Antônio de Pádua, ali na Mário Covas, vamos fazer um forrozão para ajudar aqueles 10, 12 jovens que vão. Que alegria que a comunidade eclesial de base
está incentivando 12 jovens para ir para a Jornada Mundial da Juventude. Como é bonito, né? E qual é a mensagem, falávamos agora sobre essa preparação, qual é o mote ou a mensagem que vocês estão trabalhando nas paróquias para que, ao ir à Jornada Mundial da Juventude, o jovem traga como resposta para vocês? Eu acho que ir para a jornada já é uma grande coisa. Eu acho que esse jovem que tem que ir lá, ele tem que beber dessa fonte de Pedro, né? Ter a oportunidade de conversar e dialogar com outros jovens e voltar motivado para evangelizar dentro da igreja de Belém. Eu acho que é isso que as discussões nos nossos grupos de jovens é isso. Ir para a jornada e voltar motivado para evangelizar. Porque nós sabemos que Belém, a arquidiocese, tem muitas demandas, não só dentro da PJ, mas nas outras pastorais, que nós queremos que esse jovem que volte revigorado, reevangelizado, feliz de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E isso está sendo colocado como um desafio para eles, assim, depois quando vierem, vocês vão trabalhar com esse jovem, essa mensagem, como é que foi a jornada? Porque tem que ter o pós, né? Tem que ter, logicamente, a partilha. Pelo menos era, na minha época era assim, se fazia alguma coisa, depois se partilhava a experiência. Vocês vão trabalhar no pós-jornada? Com certeza, nós temos contato com vários jovens que estão indo, Ok. né? Que a gente quer que esses jovens sejam o testemunho. Eu te falava sobre a questão de jovem evangelizando jovem, como vai ser lindo e como vai ser bonito ver aquele jovem que foi no Rio de Janeiro evangelizar, participar da jornada, voltar e evangelizar dentro de Belém. Ouvir o testemunho dele vai ser muito bonito para aquele que não foi, que vai ficar aqui em Belém, né? Ouvir a voz daquele que estava lá, um testemunho, como foi a presença do Papa Francisco, dos outros bispos, que a maioria dos bispos do Brasil vão estar também lá no momento catequético, né? O próprio Dom Alberto vai estar. Claro. Ou seja, então esse pós ele é muito importante para não se perder, né? Para não se perder. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: agora, o que é que vocês vão fazer? Vão celebrar o quê? Assim, para a gente é uma alegria que em ano de campanha na fraternidade, em que ano de Jornada Mundial da Juventude, nós possamos celebrar os 40 anos da Pastoral da Juventude. E a gente vai estar celebrando uma missa com o Monsenhor Cid, né? Administrador-geral da Arquidiocese de Belém, lá na Paróquia Imaculada Conceição, lá próximo ao Castanheira, que vai ser o evento inicial do pontapé dos 40 anos, que durante esse ano de 2013 nós vamos estar celebrando nas nossas atividades específicas, né? E também nos nossos grupos de jovens. E nesse mesmo dia, nós vamos estar lançando a logomarca e o Dia Nacional da Juventude 2013, que vai acontecer em novembro, né? Que nós vamos estar fazendo um lançamento oficial. 4 de novembro. Nós vamos estar celebrando esse Dia Nacional da Juventude lá na Paróquia Imaculada Conceição também. Nós fazemos 2 momentos. Primeiro, que é uma caminhada pelas ruas, né? E depois a celebração eucarística, encerrando com uma noite cultural, com um show cultural. Tem que ter sempre um showzinho cultural, sim. né? Você estava falando agora sobre rede social. Qual é vocês têm o Face, vocês têm algum que você poderia deixar para nós, para quem quiser entrar em contato com vocês e da Pastoral da Juventude? O Twitter? Nosso blog é Juventude em Missão, blogspot.com.br ou Juventude em Missão. Juventude em Missão. Em Missão. Isso. blogspot.com. E o nosso Face, né, é Juventude em Missão também, para a gente ficar mais facinho, todo mundo achar, né? Aí qualquer coisa pode jogar lá no Google Pastoral da Juventude de Belém, que vai ser muito interessante. Houve vários artigos na TV Nazaré, várias entrevistas nossas também. E quem quiser falar com vocês, qual é o telefone que utiliza? Normalmente a gente tem aqui o contato da Cúria, né? A gente utiliza, que nós temos uma sala aqui na Cúria Metropolitana. Certo. Ou pode entrar em contato com o vosso secretário que está aqui, né? Qual é o telefone? É o 8867-9986. 8867 9986. 9986. E os encontros são realizados aqui na Cúria de quanto em quanto tempo? Só são vocês que participam ou uma pessoa que queira conhecer o encontro pode vir? Com certeza, a Pastoral da Juventude é um espaço aberto para o jovem, para as outras também, outras pastorais. Normalmente a coordenação arquidiocesana se reúne de mês em mês para, como eu te falei, ouvir as demandas, saber as necessidades, pensar na atividade específica, né? Por exemplo, nós nos reunimos agora, semana passada, para discutir a questão da celebração, que vai ter agora dia 29. Sim.
Assim a gente se reúne de mês em mês aqui na sala da Pastoral da Juventude, aqui na Cúria. Quem vai celebrar é o Monsenhor Cid, é isso? Sim, sim. Está todo mundo convidado. Com certeza. E vocês estão assessorando pessoas ainda, ou grupos que queiram ir para a Jornada Mundial da Juventude? Sim, sim, nós estamos assessorando e acompanhando aqueles que já estão, porque nós temos há um mês praticamente, né? Menos de um mês da jornada, estamos acompanhando através de espiritualidades, conversando, dialogando, explicando o que é realmente a jornada, né? Como eu te falava, será que ir para a jornada é só ir para lá ou ter o pós, como tu falava? Tem que ter o pós-jornada. Saber que aquele rapaz, aquela moça que vai, quando chegar, ele tem que dar testemunho da sua participação na jornada. E você já teve experiência de uma outra jornada? Não tive a oportunidade de ir para a jornada. Participar de outras jornadas que foi em Madrid, não é isso? Sim, a última foi em Madrid. Mas você conhece alguém que foi em outras jornadas? Nós temos muitos contatos de pessoas aqui de Belém que foram, que voltaram muito empolgadas e hoje dão testemunhos de vida dentro da Pastoral da Juventude. E isso que a gente quer fortalecer esse ciclo de pessoas que vão para a jornada e quando voltarem para suas paróquias, para suas comunidades eclesiais e para a Arquidiocese de Belém, possam especificamente dar testemunho de vida dentro da PJ. Ok. E quais são os outros eventos que vocês vão realizar durante esse ano, Heitor? Você já falou do dia 29, em novembro, dia 4, vai ser o Dia da Juventude. E no segundo semestre, quais são os outros eventos que vocês irão realizar? Para que as pessoas possam se organizar, conversar, pedir para que coloque lá na sua paróquia. É muito bom perguntar isso, né? Temos jornada agora, né? A jornada é o ápice. É o ápice. Né? É o ápice no Brasil, no mundo inteiro. Assim, a Pastoral da Juventude ela trabalha com atividades permanentes. Né? Nós trabalhamos com atividade permanente, que é a Semana da Cidadania, que já aconteceu em abril, né? Que tinha uma discussão sobre a questão da redução da moralidade penal. Nós vamos trabalhar agora em agosto, na volta da jornada, com a Semana do Estudante. Semana do Estudante. Que a gente trabalha dentro das escolas, os grupos de jovens vão lá na escola. E em novembro, né, que é o Dia Nacional da Juventude, que a temática é Juventude e Missão. A Pastoral da Juventude trabalha com essas 3 atividades permanentes e também fora, que eu já lhe falei, a Escola Bíblica, né, que nós realizamos em 2 módulos. Primeiro em abril e o segundo módulo vai ser em novembro, dia 9 e 10 de novembro, em parceria com o CIBI, que é o Centro Bíblico. E também nós vamos realizar em novembro, lá para o finalzinho de novembro, uma Escola de Lideranças Juvenis. Justamente que é uma demanda que nós sentimos com os grupos de jovens, eles nos pedem, enquanto coordenação, para formar. Falar sobre Pastoral da Juventude, contar um pouco de histórico, contar a metodologia, contar como a Pastoral da Juventude se organiza a nível de Brasil e a nível de diocese. Ok. Quanto trabalho, né? Que bom que os jovens trabalham e trabalham bem. Bom, então, eu queria agradecer a você a participação no programa de hoje. Sucesso na Pastoral da Juventude. O nosso programa está de janelas abertas para vocês, para aquilo que vocês necessitarem. A gente sempre pode marcar uma pauta com vocês. 30 segundos para suas considerações finais, por favor. A gente queria agradecer à TV Nazaré esse espaço, né? E agradecer a todos e a todas que contribuem com a Pastoral da Juventude dentro da Arquidiocese. Como é bonito e como é lindo ainda amar e evangelizar a juventude. Tá certo. Obrigado a você mais uma vez e sucesso. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana, mais um inédito Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.